Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva sempre nesse clima de muita fraternidade, de amizade, para que os nossos estudos sejam realmente uma verdadeira troca, né? Quando a gente traz um tema desse, se fosse um homem de bem teria morrido, é uma afirmação que é usada, que a gente chama do popular. As pessoas dizem isso. E no próprio texto está dizendo, no final, que isso é uma incoerência. Me faz recordar um texto do Richard Simonetti, que ele conta de um senhor que estava de carro numa estrada, o carro sofre uma avaria, derrapa naquela estrada, capota, e o carro sai todo danificado e ele sobrevive, né? Apesar daquele acidente, apesar de ver como o carro dele ficou. Chegando em casa, muito comovido, abraça os familiares, é aquela história que a gente fala, renasci de novo, né? E, diante do acidente, agradece e vai abrir o evangelho para orar, para agradecer a Deus. Quando ele abre o evangelho, está ali, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então esse moço já não sabia mais se ele ficava alegre, porque ele sobreviveu ao acidente, ou se ficava triste, porque ele não era, então, um homem de bem. Então é para a gente parar para pensar, né? Em quantos espíritos que desencarnaram com muita idade, que são pessoas, espíritos de bem. Chico Xavier, 90 e poucos anos, Leon Denis, Allan Kardec, Dr. Bezerra, tantos espíritos que nós conhecemos, que tiveram um desencarne com bastante idade e foram homens de bem. Como outros novos, né? Mozart desencarnou novo, também espírito de bem. Eurípides Barçanufo desencarnou novo, né? Que dirá Jesus, ó, o espírito de luz que desencarnou tão novo, 30 e poucos anos. Da mesma maneira, existem espíritos que desencarnam, que a gente, na nossa conceituação, que não é lá um homem de bem, porque a gente acha que pode julgar o outro, né? E a gente sabe que desencarnam com bastante idade. E outros espíritos que para nós chamamos de anjinhos, porque são crianças, mas que para a providência divina são espíritos, com resgates seríssimos, com tempos de reencarnação anterior interrompida muitas vezes por um ato inconsequente do suicídio, sabemos que tem que retornar para completar aquele tempo que necessitava e vai desencarnar cedo. Então, essa questão do tempo, nós vamos aprendendo a entender que nós temos um plano. É natural que façamos um plano para as nossas vidas. Eu vou fazer tal coisa em tal idade, vou conquistar tal outra coisa na outra idade, espero quando chegar a tal idade já ter conseguido não sei o quê, e a gente vai construindo na nossa mente, nos nossos desejos, as nossas expectativas de vida, né? Em relação à área financeira, na área afetiva, familiar. Isso é natural. As nossas conquistas na área até religiosa. O que eu pretendo aprender, como é que eu pretendo me portar. E assim a gente vai criando possibilidade de crescimento, porque a gente precisa ter o quê? Ter uma meta. Porque quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. Mas entre nós fazermos esses planos, nós sabemos que acima dos nossos planos vige a programação divina, a programação reencarnatória, que hoje a gente esquece. Então, antes de reencarnarmos, nós conhecíamos essa programação reencarnatória. Por quê? Porque qual é o objetivo da reencarnação? Primeiro a gente tem que pensar assim, qual o objetivo da reencarnação? É o progresso do espírito, fazer com que a alma progrida. Ela, com ela mesma, né, desenvolvendo as suas potências. Por quê? Porque nós fomos criados todos como? Simples e ignorantes, todos, sem privilégio. Com que objetivo? De progredir até chegar a uma perfeição relativa. Existe um hiato nessa base e nesse ápice. Como é preenchido
esse ato? Através de quê? De muito trabalho, de muito esforço, de muito estudo, numa só vida. Se o espírito precisa desenvolver a área da intelectualidade e a área da moral, uma só vida não seria suficiente, por mais tempo ele vivesse na carne. Vocês imaginem, se a gente vivesse lá 120 anos, nós iríamos aprender todas as ciências? Não, não é possível. Todas as virtudes? Não é possível. Então, necessitamos de várias vidas, né? É o que Jacó chamava a escada de Jacó, o sonho de Jacó, uma escada imensa, da terra até o céu, onde os anjos desciam e outros subiam, que nada mais é do que o processo de reencarnação sucessiva que nós vamos vivenciando. Porque nós precisamos, nós temos um momento como espírito, na vida verdadeira, que é a vida real, que é no plano espiritual. Ali é a vida verdadeira. Aquilo sim é eterno. Ao chegar no plano espiritual, depois de uma encarnação, nós passamos a sermos denominados espíritos errantes. Errantes por quê? Porque ele está entre uma encarnação e outra encarnação. Então o espírito ele desencarna. Durante uma vida lá dele, desencarna. Né? Vamos partir aqui de uma premissa de um espírito com lucidez, de um espírito mediano, que saiba o que está falando lá. Então ele vai, quando o espírito desencarna, ele primeiramente, quando algumas religiões chamam de julgamento, juízo final, nada mais é do que o processo do espírito se autoavaliar, de acordo com a sua o quê? Consciência. Na sua consciência está escrita a lei de Deus, na consciência de cada um de nós. Então é aquela hora que o espírito, depois de um certo tempo, ele passa lá o feedback dele, lá, rebobina lá a memória dele, e ele vê os atos dele, da vida. Aí ele vai comparar com a programação que ele tinha. Então ele tinha um programa a ser cumprido, do qual ele se responsabilizou em realizar várias daquelas situações, e o que ele fez. Sabe aquele momento do checklist que a gente fala assim, fiz, não fiz, fiz, não 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 é assim às vezes? Tem dia que a nossa agenda é assim, não fiz, não fiz, não fiz, não fiz. Não interessa se é justificado ou não justificado, a gente não fez. Poucos espíritos a gente chama que foram espíritos completistas. O que é o espírito completista? Está lá um Chico Xavier. Ele veio com uma programação, deu conta daquela programação. Ele completou a programação dele. A maioria de nós não somos completistas. Então a gente saiu de uma encarnação, percebemos as nossas dificuldades, fizemos o nosso inventário íntimo e nos propomos a quê? A retornar. Para dar conta de quê? Daquilo que não foi feito. Eu tenho que terminar o que eu não consegui concluir. Então eu tinha lá problema com A e B, tinha uma situação lá de uma outra dificuldade, eu vou resolver isso no plano espiritual? Por exemplo, um espírito que tem dificuldade lá com questões, com a avareza, com o egoísmo, com questões financeiras. Ele vai resolver isso no plano espiritual? Não, no plano espiritual não tem banco. Não é? Um espírito que tem lá uma dificuldade de aceitar questões de hierarquia, trabalhar a questão da rebeldia, ele precisa, para testar aquilo que ele se programou, testar aquilo que ele vem estudando lá no plano espiritual, o que ele faz? Ele precisa vir à matéria, unir-se a um corpo de carne, para ser avaliado naquela situação, do qual ele se propôs. Ele falou assim, ó, tem que passar por isso aí. E os resgates que ele tem que fazer, tem que ser no plano da matéria. Então ele vem para uma reencarnação para resgatar dívidas anteriores, do qual ele mesmo se penitencia, porque Deus não agride ninguém, Deus não impõe, Deus usa da própria lei, para que o espírito colha aquilo que ele plantou no ontem. Bem, entendido isso, o espírito vai saber que diante do estágio que ele precisa ter, o que é um estágio? Colocar lá, estagiar, fazer o meu estágio naquele assunto. Eu, de antemão, ao sair do plano espiritual, tenho um tempo para cumprir aquilo ali.
Olha, tal tarefa necessita de X cota de fluido vital por um tempo. Essa tarefa aqui é muito longa. Olha a cota do Chico Xavier. Olha quantos livros ele escreveu. Olha quantas obras sociais aquele homem fez, abriu. Olha a necessidade de tempo para a conclusão daquilo ali. E soube aproveitar bem o tempo, né? E soube aproveitar bem o tempo. Questão, imagina chegar lá do outro lado e aquela sensação que a maioria de nós tem. Tempo perdido. Então, o espírito, ele reencarna com a sua cota de tempo. Da necessidade, da tarefa que ele vai vir executar, do resgate que ele vai ter que passar, do estágio que ele vai ter que ter na vida corporal. Ele vem lá com a quantidade de fluido vital necessário. E aí? E aí, muitas vezes, por um ato, né, inconsequente, ele tem um livre-arbítrio, através de um ato inconsequente, diminuir aquele tempo por conta própria, por não suportar. A gente não sabe que existem esses casos. São as fugas, a pessoa não suporta determinada aflição e o que nós chamamos de fugas ainda infelizes. Por quê? Porque a gente só pode sair da vida com a permissão de Deus. Isso vai demandar de novo o quê? Uma nova investida na carne. Para recuperar aquele tempo e vai retornar àquela mesma situação. E outros espíritos? Outros espíritos recebem lá a quantidade de fluido vital para X tempo de vida. Mas o camarada, a pessoa pega aquele tempo dela e desperdiça aquela energia em noitadas indisciplinadas, com bebidas, com drogas, com uma série de viciações. Isso tem gasto fluídico? Claro que tem. Isso é escape fluídico que se chama. O próprio sentimento do desamor, da desarmonia, da cólera, faz uma coisa que se chama desgaste fluídico. Vai desgastando a criatura humana. Como é que a gente repõe, né, os nossos fluidos? Através de noite de sono, através da alimentação e de uma vida equilibrada mentalmente. Você vê que a gente se recompõe. O trabalhador sabe o quê? Ele está trabalhando, ele tem um desgaste fluídico, ele vai ali na cantina, se alimenta, dorme direitinho, que ele vai ficar bem. Ele vai repor aquela cota fluídica. A gente vai aprendendo que nós temos responsabilidade para essa cota fluídica. Eu não posso me desgastar por coisas que não vão me levar a nada. É quando a gente começa a fazer, mas eu vou me desgastar isso por quê? Não é se economizar, perceba a diferença. Me economizar, não vou me economizar, nasci para me economizar. Eu não nasci para me economizar. Eu nasci para gastar-me, a minha cota fluídica, naquilo que realmente importa, do que eu vou priorizar. Num trabalho no bem, numa atividade de crescimento, tanto intelectual quanto moral. Então, eu começo a entender que eu passo a dirigir esse leme aqui que chama minha vida. Como é que eu estou dirigindo? Imagina um carro, né? A gente já tem uma noção de carro, de mecânica, mesmo que nós não sejamos mecânicos. Um carro com problema lá, né, no seu motor. Ele vai ter um gasto, às vezes, maior do combustível, do óleo, porque as engrenagens não estão bem ajustadas, ele passa a gastar muito mais do que necessário. Por quê? Porque ele não está bem alinhado. O que a gente vem quando vem na casa espírita e busca prece, busca tomar o passo? Se realinhar novamente, para aprender a gastar esse fluido. Aprender a se cuidar. Porque o fluido que a gente vem aqui numa casa na quarta-feira, que a gente toma aqui no passe de cura, e depois a gente vem num outro dia, a gente tem que aprender a valorizar esse fluido como algo sagrado. E não sair ali no primeiro embate de contrariedade, perder aquilo tudo numa discussão, por um motivo bobo. Então, nós tínhamos uma coisa preciosa, delicada, que não soubemos o quê? Bem armazenar, como qualquer outra coisa que você tenha preciosa. A gente não sabe cuidar lá dos nossos bens preciosos? Então a gente começa a entender que esse tempo está em função de como é que nós temos nos desgastado e nos renovado. Vocês querem perceber uma coisa? A gente, quando vem à casa espírita, e a gente vem estudar, a gente vem no trabalho, a gente renova esses fluidos. A gente tem assim, a gente fala assim, sair dali renovado. Sair dali
né, a espiritualidade fez o quê? Processo de renovação das nossas ideias, dos nossos pensamentos, dos nossos objetivos. Esses momentos são momentos de renovação, desses próprios fluidos mesmo. Então a gente fala assim, como é que eu saí renovado dessa situação? Se eu não sair renovado, eu tenho que ficar mais então cuidadoso, tem alguma coisa que está errada. Que a espiritualidade está o tempo todo aproveitando esse momento para nos dar o passo espiritual. Porque fora o passo que nós vamos receber aqui dos médiuns, nós recebemos um passo espiritual. Desde o momento que nós saímos de casa, até chegarmos aqui, nós estamos bem amparados espiritualmente. Em todos esses momentos. Nós estamos sendo conduzidos. E a espiritualidade amiga vai esperar a qualquer oportunidade para que uma situação você perceba, faça uma compreensão melhor, um discernimento melhor sobre aquele assunto. Bem, então, essa questão do tempo de encarnado, quanto tempo tal espírito vive, se ele desencarnou, isso não significa, então, entendemos que ele é um espírito bom ou ruim. Outra compreensão que fazemos é que o planeta Terra, ele é uma grande escola, não é? A gente chama planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Então, ele aqui é uma escola, ele é um hospital e uma prisão para espíritos rebeldes ainda. Por afinidade, quem encarna nesse planeta? Espíritos como nós. Espíritos ainda precisando fazer uma série de resgates, espíritos com comprometimento com o passado, espíritos que estão precisando renovar ideias e pensamentos. Então, somos nós. Então, não somos anjos de candura, porque senão não estaríamos no planeta Terra. Uns com melhor num pontinho, o outro tem conquista no outro ponto, e juntos estamos tentando aprender aqui, caminhar melhor. Então, e se isso aqui é uma escola, se isso aqui é um hospital, se isso aqui serve como uma prisão, quem vai para o hospital? Quem é que precisa de médico? Os sãos ou os doentes? Os doentes. Foi o que Jesus falou? Os sãos não precisam de médico, os doentes que precisam. Quando questionavam a presença de Jesus junto às criaturas com desajuste. Então, nós somos aqueles que precisamos de médicos. Quem se encontra na escola? Aquele que precisa aprender. Somos nós? Somos nós que precisamos aprender. Somos nós que precisamos ainda sermos tolhidos em nossas expressões, quando a gente fala de uma prisão, quantas vezes seremos frustrados em nossos desejos, em nossos caprichos, quantas vezes levaremos não de diversas pessoas e situação para aprendermos a termos resignação e obediência à lei de Deus. Será preciso situações que vão nos constranger a aceitar. Tem hora que você fala assim, não tem opção. Aceita ou aceita. Tem hora que a gente vê opção, mas tem hora que não tem. Tem hora que eu posso mudar a situação. Tem hora que eu não posso mudar. E eu tenho que aprender a discernir uma da outra para ter serenidade. E dizer assim, essa situação eu posso modificar. Essa outra não tem como modificar. Por enquanto, só me cabe aceitar. Quem sabe lá na frente se modifica. Então, eu vou caminhando. Então, é quando a gente começa a olhar dentro do planeta, os nossos irmãos, tanto da nossa cidade, do nosso país, de uma forma geral, dos outros continentes, como irmãos com idênticas dificuldades, que estão precisando aprender, que estão ali no hospital precisando se tratar. E como é que Deus trata a criatura e ensina a criatura? Deus não para a sua atividade divina para nos dizer o que tem que fazer. Deus ensina o homem pelo próprio homem. Então, ele vai colocar ao lado daquela criatura alguém que coloque ela no ajuste. De uma forma doce, se ela for uma pessoa dócil, para compreender. E outros não vai ser de forma dócil. Não é assim na vida? Outro dia eu estava me lembrando, eu que ando muito de trem, tem gente que você olha para a pessoa e ela entende que você está querendo um pedacinho ali do banco, né? É só uma questão de chegar um pouquinho para o lado, para entender que o outro também está em pé e está cansado. Você dá uma olhada, só uma olhada, o outro te entende, porque ele tem boa vontade. Senta aqui, aí o outro dá uma apertadinha, outro apertadinho, arranja um lugarzinho para você sentar ali, que se você também não for muito espaçoso, você consegue. Agora tem gente que você pode olhar, pedir, e a pessoa vai virar o rosto, não vai?
essa não vai ceder. Mas vai chegar lá uma criatura, não vai ter essa outra criatura, que vai dar-lhe um tapa na perna e vai falar assim, chega para lá que eu também quero sentar. Vai. Fecha o teu compasso. Não é assim? Quantas vezes eu vejo? Fecha o teu compasso. Principalmente homens que sentam assim muito larguinhos. E aí? Vai aprender. Aí vai ser uma pessoa grande, geralmente, para fazer isso, é um outro grande. Aí ele vai se encolher. Porque ele está na lei do quê? Na lei do mais forte ali. Aquela criatura ainda está aprendendo naquele padrão do mais forte. Ele só é por intimidação. Ele ainda não é dócil. Então nós temos várias formas de aprender. Ou nós escolhemos o padrão dócil, ou vamos ter que aprender pela lei, que vai vir. Então, muitas vezes a justiça de Deus vem pela misericórdia divina. Mas quantas vezes a misericórdia divina vem pela justiça? Olha a diferença. Como é que você vai aprender? Se prefere pela misericórdia ou pela justiça? Então é quando a gente começa a se localizar. Que eu preciso desse tempo, numa encarnação, para fazer esse aprendizado. Eu preciso ser mais dócil para aproveitar esse tempo. E vocês vejam como é que então a gente entende que a gente precisa de mais tempo. A gente entende que eu viro para minha pessoa, meu amigo, meu amor, meu filho, minha mãe, meu irmão, e falo assim, me desculpe, eu errei, me dá uma nova chance. Quem que nunca fez isso? Só não faz o orgulhoso, mas nós fazemos, não fazemos? Qual de nós não implorou intimamente para o outro não levar muito a sério aquela barbaridade que a gente falou no momento de invigilância? E às vezes a gente solta uma que a gente fala assim, tomara que não tenha ouvido, não é? Tomara que... E a gente vai fingir que brincou, mas não era. Olha só o que acontece. Então a gente faz isso. E quem de nós, alguém já não pediu para a gente mais uma chance? Um chefe. Quantas pessoas a gente não pede para um chefe? Uma chance. Ou um colega, quando a gente é chefe, pede uma oportunidade. Por que eu não vou dar uma nova chance? Se eu peço uma nova chance. E o que é essa nova chance? Se não é uma reencarnação, que quando eu saio daqui e descubro que eu não cumpri uma série de coisas, eu preciso de quê? De uma nova chance reencarnatória. Mais uma vida. É a misericórdia divina. Me oferecendo mais uma chance para eu aprender. Mas Deus, Ele tem privilégio? Nós já entendemos que não tem. A lei é para todos. É para mim e é para aquele outro que eu não gosto também, gente. Sabe aquela criatura que a gente não tem dificuldade? Ele é filho de Deus como eu. Então a gente tem que começar a entender que para Jesus, né, para Deus, para os amigos espirituais, todos somos flores queridas e muito amorosas e cheirosas. Por quê? Porque Jesus nos vê à frente. Por que Jesus veio à Terra? Porque Ele viu na gente o progresso. Ele viu na gente o futuro. Ele não se deixou embarrear na primeira visão. A gente vê Jesus, né, com Judas. Vamos ver a situação de Jesus com Judas que o traiu. Judas, pelo fato de ter traído Jesus, Jesus mudou o sentimento dele por Judas? De maneira nenhuma. Jesus conhecia Judas. Judas é que não se conhecia. Judas é que não sabia que era capaz de fazer no momento que apareceu a oportunidade. Quando Jesus avisou para Pedro que Pedro negaria 3 vezes, Jesus modificou o sentimento dele em relação a Pedro? De maneira nenhuma. Quem não se conhecia era Pedro. E assim nós nos perguntamos, nós nos conhecemos? Então, quando a gente... Isso tudo para dizer que muitas vezes nós temos o seguinte olhar. Fulano que é mau deveria ter morrido. Não é assim? Por que morreu fulano que eu gosto tanto, que era um coração tão bom, e não morreu fulano. A gente tem uns 10 nomes para indicar para Deus, não tem? A gente não olha para cima, tipo assim, e aquela listinha que eu programei, Senhor? Que eles não vão? E aí? Se nós já entendemos que aqui é uma escola, o aluno que não aprendeu ainda tem que sair do colégio? Por quê?
Imagina o professor falando assim para a diretora, olha, retira aqueles alunos ali que não se comportam. Tira eles. Tudo bem, vou tirar eles. E coloco eles aonde, minha filha? Coloco eles aonde? Expulso do colégio? Vai resolver o problema? Dentro de casa, você tem filhos problemáticos, tira eles e bota onde? Na casa do vizinho? Na sociedade, são os nossos irmãos que ainda vimos complicado por aí. Elimina essas criaturas. Isso é ideia de higienização social, de sociedade. Quantos ditadores na história nós temos de exemplo, de mau exemplo, de higienização da sociedade? O que não ia de acordo com o que eles imaginavam de perfeição e de purismo de raça, o que se fazia? Eliminava-se. E vão para onde esses espíritos, gente? Vão para a fila reencarnar de novo. E vão cair aonde? Nas nossas casas. Então o espírito, quando desencarna, ele não sumiu, ele só está invisível. Você só tirou, ele só não tem mais aquela oportunidade. Ele vai ter que voltar. Porque quem é que precisa de médico? Os doentes. Isso aqui não é um hospital, não é uma escola, não é um presídio. Como é que você vai tirar esse alimento daqui? Por que Deus vai negar a ele o direito de aprender que eu tenho? Se hoje a gente já começa a falar de Jesus, se hoje a gente já vê alguma luz, hoje, quanto tempo atrás os nossos guias espirituais estão pelejando com a gente para dar alguma ideia para a gente de solidariedade e fraternidade? A gente tem ideia? Não tem. A gente está se vendo hoje, no iniciozinho ainda, que a gente também não se conhece, que a gente não sabe que se tivesse nascido na situação de A e B, com a vida que C e D tem, como é que nós faríamos? Tanto na miséria como na cadeira do poder. Será que eu sei? É aquela história que a gente falou de Judas. Jesus sabe, mas o outro não se conhecia. Será que eu me conheço mesmo? Enquanto as situações estão tranquilas para mim, eu me comporto de uma forma previsível. A gente tem automatismo, sou previsível nisso aqui. Mas começa a me contrariar a vida. Enquanto está sol, enquanto meu filhinho está com saúde, está tudo caminhando bem, está tudo bem. Dá lá uma doença na ponta do dedo, um problema de familiar mais sério, como é que eu vou me comportar? Será que eu sei? Eu tenho certeza? Não tenho. Porque isso é um processo de autoconhecimento. Por isso as reencarnações. Por isso diversas formas de vida em várias reencarnações. Como é que fulano se comporta diante dessa situação? Como é que ele vai se portar durante a outra? O espírito vai ter que passar a ter resistência, tanto na abastança quanto na miséria. Ele vai ter que ser fiel a Deus. Não só quando tem muito, mas também quando tem pouco. Né? O que Paulo de Tarso falava? Né? Sou fiel tanto no muito quanto no pouco. Já tive muito e já tive nada. É o que Paulo de Tarso falava. Então, será que nós já temos essa condição? Então, e quem que passa por essas avaliações? Quem se preparou. Porque quem não se preparou, entra no desespero. É igual um aluno que encontra uma prova que não sabe resolver. É o desespero. Por isso, nosso respeito muito grande, né, pelas pessoas que passam processo de provação. Ela não tem mais erros do que eu, não. Isso às vezes é uma ideia errada que a criatura tem. Ah, fulano passa por essa aprovação, significa que ele errou muito antes. Não, não significa que ele errou muito antes, não. Significa, pelo menos, que ele já tem condições de suportar a colheita dele mesmo. Que eu não sei se a minha ainda começou. É a única diferença. Porque se ele matou, se ele roubou, louvado seja Deus que o ampare e o abrigue, para que ele tenha força suficiente no momento que ele tiver que colher da sua própria semeadura. Porque a gente hoje está colhendo da nossa. E tem hora que não é brincadeira não, não é? Por isso a gente fica muito responsável no que planta na mente dos outros, do que fala, da forma como está vendo. Porque a gente já está entendendo aqui lei de causa e efeito, que não existe o acaso, que está tudo certo dentro da lei de Deus, que eu tenho que ser mais responsável até pelos pensamentos que eu coloco para o outro. Então, a gente vai se tornando cada vez autônomo e responsável, com mais noção de livre-arbítrio, porque a liberdade aumenta.
Eu não sou mais tratado como um espírito infantil. Eu passo a assumir responsabilidade. Então eu tenho a liberdade, o discernimento, para fazer o quê? Escolhas. Então eu não posso retirar do meu irmão a possibilidade e negá-lo pelo pensamento a ele a possibilidade reencarnatória. Então todas as vezes que a gente começa a imaginar processo de higienização social, que aquele grupo ali devia meter uma bomba e acabar, aquele grupo, outro grupo lá que eu não gosto também tinha que acabar. E as pessoas que não gostam da gente? Vão tacar uma bomba na gente e acaba também? Já imaginaram? Quanta gente não gosta da gente? Ué, quanta gente não gosta da gente? Não seria muita arrogância e pretensão achar que todo mundo gosta da gente? Eles sabem que não é assim. Nós somos criaturas com dificuldade de relacionamentos ainda. Ainda somos muito egoístas, ainda somos muito vaidosos, ainda somos muito presunçosos, muito arrogantes. Isso dificulta as relações. As nossas vibrações ainda chocam a vibração do outro. Por isso que a gente retorna tanto. Então a gente tem que dar chance para aquele outro reencarnar. Ah, mas ele é um problemático, ele não vai ficar bom nunca. Quem disse? Quem disse que eu não teria chance? Eu estou tendo. Quem de nós tem coragem de olhar lá para trás? Nós temos uma folha corrida também. Nós somos infratores da lei divina. Só nós não fomos procurados. A hora que quiserem encontrar a gente, encontra. Porque motivo eles têm. E a misericórdia da vida divina está sempre ali do nosso lado. Porque infratores nós somos. Está lá na questão 918, 919, somente a 19, conhecimento de si mesmo, que Santo Agostinho fala. Antes de dormir, põe em revista a tua vida. Põe lá todos os atos que você fez. Vê se não tem nada para ninguém falar que tem um ato errado ali. Tenha certeza que você cumpriu um dia inteiro bom. Essa é a autoavaliação que a gente devia fazer todo dia, para quando chegar no desencarne não ter tanto trabalho, né? Que vai ter um volume maior. Então a gente já vai passando em revista os atos do nosso dia a dia. E chega no final do dia com todo o estudo, com toda a prece, com toda a reflexão, a gente para e fala, olha aqui, olha essa casca de banana aqui que eu caí, olha aqui essa resposta mal criada, olha esse sentimento que eu tive aqui pelaquela criatura, que eu nem sabia que eu tinha um sentimento tão difícil para aquela criatura, que eu só fui descobrir na hora que ela me acionou. Porque enquanto está me chamando de bonitinho e legalzinha, eu dou sorriso. Na hora que fulano me contrariou, eu descobri uma emoção dentro de mim. O que é essa emoção? De dentro para fora? E eu faço o quê? Panela de pressão, tranco a emoção? Não, eu olho para essa emoção e falo, olha o que eu ainda sinto. Olha como eu ainda tenho dificuldade com essa criatura. Olha como é que eu tenho dificuldade nessa situação. Isso serve para quê? Para eu meter embaixo do tapete e fazer de conta que isso não existe? Não, não vai resolver nada. Eu também não tenho que me confessar com padre nenhum. Eu tenho que me confessar comigo mesmo. Como é que eu tenho dificuldade nisso aqui? Ó. Olha que toda vez que essa situação acontece, eu me rebelo. Olha que só muda o nome de pessoa, é sempre a mesma situação que me pega. O que está acontecendo aqui? É egoísmo ou orgulho? Geralmente é um dos dois. Egoísmo, orgulho ou vaidade. Vamos fundo, vamos fundo. E a gente fala com a gente mesmo. Por quê? Porque é o nosso lado imaturo, o nosso lado infantil, que não quer crescer. Então é quando a gente começa a falar com a gente mesmo. Peraí. Vamos superar isso. Já passou essa fase. Ei, vamos vencer isso aí. Vamos amadurecer. Amadurecimento é isso mesmo. Perda dos sonhos cor-de-rosa, aprender a ter mais resistência, aprender a ter mais empatia e se colocar no lugar do outro. Não é isso? Então é quando a gente conversa com o nosso lado imaturo, que não quer crescer. Para ele crescer, a gente precisa crescer. Isso crescer, muitas vezes dá medo. Porque significa assumir responsabilidade. Então a gente começa a perceber, em várias histórias, que nós vamos viver. Nessa encarnação, se alguma coisa nos destruir o corpo físico, a gente volta para a fila e reencarna novamente, porque nós vamos ter que aprender, porque a lei é a lei do progresso. Nós vamos ter que sair um dia do processo reencarnatório, espírito superior. Quanto tempo isso vai levar? O tempo que for necessário, que cada aluno quiser se dedicar a esse assunto. Não é assim? Então, nós passamos a mudar o nosso contexto de olhar um irmão que nós achamos que tem uma dificuldade muito grande e mudamos o nosso óculos, entendendo assim, olha, ele precisa dessa escola tanto quanto eu.
Ele mora no coração de Jesus tanto quanto eu. Quando a gente tem... Eu tenho como se faz, uma estratégia mental que eu ajo assim. Quando eu tenho uma pessoa que eu tenho muita dificuldade, né? Vamos nós, pessoas com dificuldade, vamos encontrar quem? Pessoas com dificuldade. É a lei da afinidade. Eu imagino, quando eu estou com muita dificuldade assim, eu sempre imagino Jesus abraçando aquela criatura cheia de amor e carinho. E eu olhando com aquele olhar, tipo, mas essa criatura? E ele falando para mim, olha, ela é meu amorzinho, mora aqui no meu coração. Você quer compartilhar com ela? Eu não vou tirar ela daqui para você vir ficar aqui. Você escolhe. Ou a gente caminha junto, ou tu fica sozinho. Então eu escolho ficar com Jesus. E me aprender a afinizar com aquela criatura. Porque se Jesus me ama, independente de eu ser, não vou preencher tudo que eu sou, porque não vai dar tempo. Com todo esse defeito, se meu mentor espiritual foi fiador da minha reencarnação, eu não vou falar que aquela criatura não tem condições, eu não tenho essa coragem. E nem peço justiça. Por justiça, eu tenho medo danado de pedir justiça, porque quando a justiça vem, ela vem para os dois lados. E eu não sou lá boa coisa. Minha ficha vão me encontrar. Então eu fico calada, porque eu já aprendi, quando pede justiça para alguém, a justiça vem para a gente. Então a gente vai aprendendo que o outro tem o mesmo direito do que eu tenho de estar nessa escola. Tem o mesmo direito de errar que eu estou. Você imagina se Deus, pela misericórdia divina, não desse a oportunidade dele reencarnar? Como que seria? Onde é que esse espírito está, gente? Vamos nos colocar no coração de mães. Só uma alma muito generosa para ser mãe, né, de alguns espíritos, com tanto amor, com tanto carinho. São espíritos que se programaram para receber aquela criatura. Ninguém, dependendo do espírito, a mãe se programa muito para saber que ele cedo vai sair dos seus braços. Isso é uma programação, isso não é qualquer um que pode se aventurar, né, uma excursão dessa. Como mãe não, tem que amar muito, tem que ser muito fiel a Deus para entender que acima do amor que ela tem por aquele filho, acima do desejo dela de continuar com aquele filho, existe a vontade de Deus. Então a gente aprende a conquistar esses corações. Às vezes é difícil a gente conquistar algumas pessoas, não é? A gente demora, uma dificuldade, depois tem que aprender a conservar. Aí ultra o aprendizado, aprender a conservar aquilo que você conquistou, porque tem gente que conquista e perde. Tem que aprender a conquistar e depois tem que aprender a conservar. Aí depois vai vir a lição mais difícil, aprender a renunciar em nome de Deus. Porque pela minha vontade eu não renunciaria a certos corações. Mas a gente renuncia pela vontade de Deus. É quando a gente começa a entender que eu não reencarnei para fazer a minha vontade. Chega de reencarnar para fazer a minha vontade. Porque não deu certo durante tantas encarnações. Eu fui levada pela impulsividade, pelos meus caprichos, pela minha forma enviesada de ver a vida. É quando a gente fala assim, olha, nessa encarnação, Senhor, graças a Deus eu tenho a doutrina espírita para ter como planificação, como padrão, Jesus, o Evangelho de Jesus. Então, quando eu olho a minha vida, eu agiria assim, eu, impulsivo, espírito ainda ignorante, espírito ainda arbitrário, mas olha o que Jesus falou. Então, eu condiciono, começo a condicionar a minha vida sob o padrão do Cristo. E atrelar. Vai demorar. Claro que vai demorar. Um indivíduo desajustado, rebelde, em espírito imperfeito, durante tantas encarnações, escolhendo para seguir Jesus, vai ter que ter um tempo, muitas vidas, para que isso venha se aproximando. Para que isso se encontre e um dia fale o que Paulo falou. Não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, por enquanto, quem ainda vive somos nós, para as nossas vontades. Mas quando a gente fala assim, Senhor, eu não sei nem escolher, eu não sei nem pedir. Eu ainda não tenho a visão do todo. Meu julgamento e minha visão ainda é muito obtusa. Então, quando a gente fala, Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Porque o Senhor tem uma sapiência que eu não tenho. O Senhor sabe o que eu realmente preciso como espírito imortal. Não como personalidade daquele momento. Porque hoje eu sou Maristela, hoje estou numa determinada profissão,
Hoje moro num determinado endereço. Tudo temporário. Eu não sou nada disso. Hoje eu tenho esse corpo, mas eu não sou esse corpo. Eu não sou meu endereço, eu não sou minha profissão, eu não sou mãe. Eu sou um espírito imortal que traz todo um arcabouço moral de outras vidas. Quantas experiências eu trouxe e que vem aqui buscar mais experiência para poder prosseguir. Então eu tenho que saber o que eu quero. Então isso aqui tudo vai passar. O meu objetivo aqui não é ser mãe, o meu objetivo aqui não é morar não sei aonde. Isso são pequenas metas. O meu objetivo maior numa reencarnação é sair daqui melhor que eu entrei. É progredir moralmente. É aprender a calar quando eu tenho a resposta na ponta da língua. Para mim isso é um progresso. Aprender quando tiver uma visão sobre alguém, uma visão negativa, modificar aquilo dentro da minha estrutura. Começar a administrar aqueles sentimentos em relação ao outro. Começar a pensar assim, se fosse meu filho, aquela pessoa ali, o que eu faria como advogada de defesa? Porque o filho do vizinho é mole eu encontrar defeito. Quero ver no meu. Somos excelentes advogados de defesa das pessoas que nós gostamos. Então, quando eu começo a me movimentar, e converso comigo, meu lado infantil, peraí, o que é isso? Você vai recapitular aquela personalidade ainda de espada na mão e matando todo mundo que te contraria? Vai recapitular isso mais uma vez ou vai embainhar a tua espada em nome de Jesus e aprender a se domesticar, aprender a se pacificar e equilibrar e entregar para Deus a solução daquele problema. Chega de fazer justiça pelas próprias mãos e desejar para o outro aquilo que eu não desejo para o meu filho. É por isso que a gente sofre tanto. Porque os nossos espíritos ainda estão muito egoístas e com uma visão ainda muito avarenta das nossas alegrias. Só os nossos, só entre a gente. Por isso que vem a lei. Então é quando a gente começa a modificar essa percepção e fala assim, para que eu reencarnei? Para quê? Para melhorar. Tenho então que mudar a maneira de ver alguns pontos, meus preconceitos. Quantos preconceitos que a gente vem trazendo de outras reencarnações? Esses preconceitos todos por causa de quê? Clichês antigos que não servem para mais nada. Só serve de muro para nos atrapalhar a ligação com o outro. Por quê? Então, quando a gente começa a se rever, que nem um armário com coisas antigas, e começa a olhar, para que me serve esse sentimento ainda? Eu não preciso mais disso. Eu cresci. E larga aquilo. Para isso que eu reencarnei, para substituir o que não me serve mais, que está me atrelando, que está me maniqueando, para um crescimento. É quando eu busco crescer. Então é quando eu olho para tantos irmãos que algumas pessoas falam, mas ele vive no vício, ele vive no crime. Ué, mas ele é meu irmão, ele tem o mesmo direito que eu estar nessa escola. E uma vez eu conheci um rapaz do sistema prisional e ele tinha lá uma ficha graúda, como se diz. Mas ele era um doce com os bichinhos, quando ele falava de bichinho. Ele era apaixonado pelos bichos que ficaram na casa dele. Você vê o carinho, com as pessoas ele não tinha o menor carinho, mas pelos animais. E a pessoa falou, olha que absurdo, fulano faz e acontece com o ser humano, e com o bicho com essa bobeirada toda. O colega nosso falou bem assim, eu falei, olha só, mas peraí. A gente não sabe, na vida, como é que Deus vai fazer para mover um sentimento, uma corda de sentimento do coração da gente e do outro. Às vezes vai ser um bichinho que vai despertar o sentimento de afetividade. Às vezes vai ser uma criança. Às vezes vai ser o amor por uma profissão, pelo um estudo. Às vezes vai ser um sorriso da gente. Então, a gente não sabe o impacto que a gente pode ter, ou um bicho, ou uma situação, na vida do outro. A gente não sabe o que foi que nos despertou. Às vezes a gente até lembra, puxa, nessa encarnação, eu fui não sei aonde, fulano falou isso para mim, aquilo me acordou. Não é assim? Me acordou. Então, para que essa vontade de desencarnar o outro? Vamos parar com isso, não é mesmo? Acho que o tema hoje é para isso. Vamos parar de desejar que o outro desencarne, porque quando a gente desencarnar,
que a gente foi olhar lá na nossa ficha, que a gente saiu para se harmonizar com A e B, aí o mentor vai falar, o que aconteceu? Me desarmoniei além com C e D. E eu vou perguntar, e faço o quê? Volta para a fila, minha filha. Volta para a fila reencarnatória, junto aos teus. Quem são os meus? Perturbados que nem eu. Para onde é que eu vou? Qual é a ilusão? Não é assim? Não é por afinidade? Ó, a cegonha assim, não tem cegonha enganada não, está tudo certinho, é com aquele grupo mesmo que eu tenho que aprender a me ajustar. Eu vou ter que aprender a gostar muito deles. E um dia eu vou ter que aprender a abrir mão deles. Todos são desafios de aprendizado. E eu trouxe uma historinha, para nós encerrarmos, né? Que é uma lição do livro Lindos Casos de Chico Xavier, escrito pelo Ramiro Gama, que ele conta uma história, né? Chama-se O Ateu, a página 177, se alguém tiver o livro em casa. Então, eu vou meio por alto, tá bom? Ele fala do interior de Minas Gerais que mostrava um ateu incorrigível. Ele era casado com digna e digna mulher e possuía um único filho, que contava 12 anos e se constituía no seu maior tesouro. Esse ateu, tanto quanto possível, não pedia oportunidade de revelar seu ateísmo doentio. O que é um ateu? Né? Não acredita em Deus. Como que zombando da crença alheia. Sua prezada esposa o advertia, quase sempre sem proveito. Ele continuava negando Deus, multiplicando o seu ouro e adorando o seu único filho. Quando ele menos esperava, a morte veio silenciosa e levou-lhe o filho, entristecendo o coração materno e enchendo de desespero o coração do ateu. Passaram-se 2 anos. O ateu agora, mago e pobre, sem a esposa que também fora levada para o além, sentia-se só e doente. A conselho de alguns amigos, batera à porta de vários templos, até que numa tarde abençoado, foi a uma sessão espírita. Aí começou a receber os primeiros socorros, seu coração trabalhado pela dor. Olha, um coração trabalhado pela dor. Perder as vestes negras da vaidade e do orgulho. E numa noite, quando mais se mostrava convicto da verdade espírita, o filho incorpora-se num médium e lhe fala. Então o filho veio dar uma mensagem. Meu pai, como me sinto feliz em vê-lo aqui. Como demorou a encontrar a grande estrada. Graças a Deus que veio. Mas foi preciso que eu e minha mãe pedíssemos muito a seu favor para que o Pai do céu nos atendesse. E vou contar-lhe uma historieta que um dos meus mentores me contou com relação ao nosso caso. Numa aldeia da Índia, vivia um fazendeiro rico que se especializara na criação e seleção de animais. Possuía grande quantidade de vacas reprodutoras de boa qualidade. Era um homem bom e prestativo. Desejava ajudar a todos seus irmãos de romagens na terra. E assim resolveu partilhar sua obra com seus vizinhos de outra aldeia, que limitava com seus rumos por um pequeno rio, circunvizinha, que se chama. Mandou selecionar alguns bois e uma vaca que possuía um bezerro único e os enviou aos seus companheiros. Mas na passagem do rio, todos os bois passaram, menos a vaca e o bezerro. Tudo foi tentado sem proveito. Alguém então avitrou. Amarrem o bezerro e atravessem com ele o rio, que a vaca acompanhá-lo-á. De fato, a vaca, vendo o filho amarrado, berrando, pediu-lhe socorro atravessando o rio. Não se fez de... Vou repetir. A vaca, vendo o filho amarrado, berrando e pedindo socorro, atravessando o rio, ela não se fez de rogada e também atravessou. Aí está, meu pai, a lição preciosa que a historieta nos dá. Foi preciso que eu fosse também amarrado pela enfermidade e jogado no rio da morte, para que o Senhor atravessasse o rio do preconceito e viesse até a mim e sentisse como está sentindo comigo a vida verdadeira
e deste modo iniciasse o resgate de suas faltas, louvado seja Deus. Olha que lição lindíssima. Então, muitas vezes, é pela dor que nós vamos crescer. Porque muitas vezes, pelo amor, nos mostramos surdos, rebeldes, inconsequentes. Então, a justiça pela misericórdia ou a misericórdia pela justiça. É a opção de cada aluno aqui na Terra. Que sejamos, então, fraternos e solidários, com cada coração, porque realmente não temos como aquilatar o que se encontra ali dentro, quanto tempo vai precisar, e o que o Pai nos pede pelo dia de hoje é uma prece, uma vibração de amizade e um auxílio qualquer que possamos prestar. Porque ontem fomos nós os socorridos. E que se hoje levantamos as mãos, pedindo para que os nossos mentores nos elevem, nós sabemos que isso só irá ocorrer na medida que a outra mão atrás levantar outros que vêm atrás de mim. Porque isso é uma grande corrente, onde todos os corações têm que estar irmanados. Que Deus assim nos abençoe e que peçamos sempre, Jesus, que abençoe esses espíritos que vão iniciar uma reencarnação, uma nova oportunidade de vida, e que realmente a vontade de acertar dentro do padrão do Cristo seja o lema, a luz a lhes guiar. Graças a Deus.